Tem Eclesiastes aí na sua Bíblia? Vamos ler o capítulo 1. Diz assim, ó. Palavra do pregador, filho de Davi, rei de Jerusalém. Vaidade de vaidades, né? Diz o pregador. Vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Tudo é vaidade. Que proveito tem o homem de todo o seu trabalho com que se afadiga debaixo do sol? 4. Geração vai, geração vem, mas a terra permanece para sempre, né? Porque tem muitos que esperam aí um filho do homem retornar e destruir tudo, né? Geração vai, geração vem, né? E a terra permanece para sempre. Então nós temos que entender que a história dos hebreus foi uma geração, né? Que nós lemos, que está aqui retratado na Bíblia, para nós tirarmos proveito dela. Não é doutrina, né? É uma história. Aliás, toda a Bíblia é história. Toda, né? Então, foi apanhados que foi reunidos e ali criaram a Bíblia, né? Que são 66 livros reunidos. Esta que nós temos, né? O protestante usa, né? Porque a Bíblia lá da primeira igreja, entre aspas, né? Que igreja é o templo de Deus, que somos a nossa mente. Então, a Igreja Católica tem mais alguns livros que foram tirados, né? Foram tirados. E também tem os livros apócrifos, né? Que foram retirados lá nos concílios, né? Do tempo de Constantino. Mas há um propósito espiritual aí de ter tirado aqueles livros, né? Apócrifos, que nós não vamos estar retratando aqui neste vídeo. E vocês tenham certeza que muitos do que está aqui está nos livros apócrifos, foi tirado de lá, né? Mas tirado com cuidado, porque a real, né, a origem da história, né, eles trouxeram, eles separaram de uma forma que eles continuassem o quê? A governar a humanidade. Nós sabemos que o homem se pôs no lugar de Deus, né? No lugar, quando eu falo homem, eu falo o sistema, né? Então, se pôs no lugar de Cristo como mediador, né? Da terra para o céu. Então, foi ali assim reunido, né? Então, nós temos a história dos hebreus, né? O Flávio José, historiador, que era um judeu, né? Então, vocês vão procurar saber a história de Flávio José, né? E os seus apanhados. Então, vocês vão e outros historiadores. Então, foram se reunidos convenientemente. A Bíblia não está em ordem cronológica, né? Não está. E também tem muitas coisas, né? Metáforas, linguagem de figura, e assim, como dizer, muitas coisas que foi escrita de uma maneira que, assim, que desvirtua, desconstrói, né? Desconstrói o verdadeiro evangelho. Por exemplo, Mateus 24 ali, né, está retratando que iria ser destruído o templo de Jerusalém naquela geração, né? Então ali Jesus, ele mandou os discípulos avisar a Israel, porque ele veio para isso, né, para salvar Israel, né, dessa desconstrução do templo físico para o templo espiritual. E ali no Mateus 10:5, ali ele fala, vai à casa de Israel, né? Não vai ao estrangeiro, não. Porque os estrangeiros, nós que não somos lá israelitas, né? Nós não temos a ver com
aqueles história dos hebreus, né? Não temos nada a ver com com eles, foram eles que estavam lá no Egito, foram eles que foram tirados do Egito, foram eles, né, que foi assim estabelecido aquela Páscoa, né, aquela saída do Egito, foi para eles, né, foi uma história para eles. Então, trazendo para os dias de hoje, quando Paulo, né, quando eu falo de dias de hoje, eu lendo as cartas de epístola de Paulo, que Paulo também estava ali num período ali de transição, quando ele recebeu da luz, recebeu em outra dimensão, fora do corpo, né? Ele recebeu essa incumbência de trazer, porque em Pedro, né, foi o quê? Em Pedro ali foi o quê? Falado para ele que sobre esta pedra, a pedra não era Pedro, a pedra era, ele estava falando, Jesus estava falando dele mesmo, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Então, há assim uma série de interpretação diferente, né, que aí muda-se tudo, né? Então, não é Pedro que era a igreja, mas ele disse assim, sobre esta pedra eu vou edificar a minha igreja, né? E tanto é que logo assim, num período ali de perseguição, quando Pedro vai falar com Jesus, não, que eu vou ficar contigo até o fim, não, porque não faz isso, faz aquilo. O que Jesus falou com Pedro? Arreda-te de mim, Satanás. Então ele iria chamar Satanás, né? Satanás quer dizer opositor, não é nenhum ser demoníaco, é opositor. Todo aquele que é opositor, né? Então, ele falou ali para Pedro, saia de mim, Satanás, porque ele veio cumprir, né? Ele veio cumprir, né? Está lá em Mateus 5,17, ele veio cumprir a lei. Então, ele estava ali, ele sabia de tudo que iria, né, assim, ali acontecer, dele ao momento, estava chegando ali dele se entregar, e ele falou, né, para Pedro, reda de mim, Satanás, né? Então, nós não podemos ser opositores da palavra. E hoje, quando se fala que estamos no novo e vivo caminho, né, na palavra eficaz, que é o amor da cruz já consumado, mas nós voltamos às vezes como doutrina, lá em Êxodo 12, falando de um cordeiro, que nos interessa é o cordeiro que já pagou o preço, né, que já pagou o preço na história. Não é verdade? Isso é que nos interessa, é isso que nos interessa nós anunciarmos, falar. Para que voltar a falar lá na história? Quem quiser que vá lá que estude a história do que aconteceu com os hebreus. Mas nós temos que avançar para o alvo, pela soberana vocação em Cristo, está lá em Filipenses 3. Mas o povo não gosta de avançar, né? Gosta de ficar amassando barro, como o povo lá no Egito, amassando barro. Então, nós temos que entender isto, né? Eclesiastes diz, palavra do pregador, filho de Davi, rei de Jerusalém, Salomão, né? Vaidade de vaidade, diz o pregador, vaidade de vaidade, tudo é vaidade, né? O homem é vaidoso demais, né? O ego, eu sou isso, eu sou aquilo, pega-se lá os dons, né? Aí em Efésios 4:11 tem os dons, e tem outros dons, né? Que foi dado, né, a humanidade para se aperfeiçoar, mas eles pegam os dons e se intitulam, né, eu sou isso, eu sou aquilo, né, se intitulam e assim vivem por vaidade, né, por vaidade. Então, bem-aventurados, né, os humildes de coração, né, está lá em Mateus 5, bem-aventurados os humildes de coração. Assim como Nicodemos, né? Nicodemos era um bam ali, mas ele se humilhou e foi ter assim, né? Escondidinho com Jesus de noite, né? Foi lá para saber, né? Que ele estava entendendo direito, né? Aqui veio Jesus, o que Jesus falava. Então ele foi querer entender, ele foi humilde o suficiente para entender. Mas hoje tem muita gente que fica olhando para os mensageiros e não quer saber da mensagem, não entra e não deixa também, às vezes, muitas das vezes, entrar, né, na mente do seu próximo, que desvirtua uma vez com textos isolados,
desvirtua com outros assuntos, né? Quantas vezes acontece? Você às vezes está numa EB, numa escola bíblica, e aí sempre tem aquela que te cutuca, quer falar um assunto diferente, que não tem nada a ver ali, então você não presta atenção. Aí a pessoa te pergunta, não escuta, o pregador, o pastor, o mestre lá, abre e tal, eles ficam, não sabe se abre, não sabe se escuta, não entende nada, aí nem abre, e aí anotam e acabam ficando na mesma, né? Então, nós temos que ter um pouco mais de sabedoria, não para a gente não só pincelar, mas a gente ler e meditar. Nunca pare de lutar, nunca pare de sonhar. Se inscreva. Se inscreva. Deixe seu like. Se inscreva. Deixe seu like.